Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Sávio. E bom, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um desenho do Sandy. E através desse desenho e desse vídeo eu quero estar trocando aqui um papo com vocês, né? Tanto sobre o desenho quanto falar um pouco sobre algumas dicas pra arte. E enfim, vamos lá. Bom, eu tô começando aí pelo esboço, né? Eu fiz esse, meio que a mão livre esse esboço. Se vocês quiserem eu posso estar trazendo um vídeo dedicado a só como que eu faço os meus esboços, o método que eu utilizo. E eu acho que seria bem legal, então se vocês quiserem um vídeo sobre, deixa aí nos comentários, fechou? Então, bom, falando sobre o desenho, cara, esse daí foi um desenho que eu curti bastante, tanto fazer ele quanto o resultado. Não foi um dos meus melhores desenhos, obviamente, tem muita falha esse desenho, mas isso é algo que eu quero estar falando um pouquinho mais pra frente, fechou? Bom, nesse desenho aí eu utilizei uma mistura de marcadores e lápis de cor, inclusive eu fiquei até com um pouquinho medo na hora de fazer a pele, mesmo fazendo os testes. Eu achei que a pele ia ficar um pouquinho amarelada por causa do marcador, mas no final deu tudo certo e ficou do jeito que eu queria. Vamos estar falando um pouquinho aqui sobre o resultado do desenho, cara. É o seguinte, esse desenho, de longe, ele não foi um dos meus melhores, certo? Mas isso não muda o fato de eu gostar muito do resultado dele, de eu ter gostado muito, né? E por quê? Eu fiz esse desenho com a intenção de me divertir, entende? De passar o tempo fazendo algo que eu gosto. Eu não comecei a fazer esse desenho com uma visão de eu tenho que fazer esse ser o meu melhor desenho, ou um dos meus melhores, que é uma visão que muitos desenhistas, principalmente os iniciantes, têm, que é tipo assim, de você querer que todo desenho seu seja o seu melhor. Obviamente, isso não é uma visão errada, até porque a gente tem que sempre estar querendo evoluir, mas também, dependendo da forma que você leva essa expressão, né, de todo desenho tem que ser o seu melhor, às vezes isso pode acabar te prejudicando. Porque, por exemplo, esse desenho, ele tem várias falhas na pintura, várias. Eu consigo enxergar de longe, tipo, as falhas que eu cometi nesse desenho. Então, se eu tivesse fazendo ele com a intenção de, tipo, não, esse daqui tem que ser o meu melhor desenho, e é isso, provavelmente nem terminado eu teria. Ou então, se eu tivesse terminado, e eu não teria gostado do resultado que ficou, entende? Por que eu gostei tanto desse desenho? Porque eu sabia por que eu tava fazendo ele, porque que mesmo, eu sabia que mesmo tendo essas falhas, eu me diverti fazendo esse desenho. Eu não queria que esse desenho fosse o meu melhor. Eu só queria me divertir. Acabou que no final eu gostei bastante do resultado por conta disso. Agora, se por exemplo eu viesse com a visão de não, esse desenho tem que ser o melhor desenho que eu já fiz. Ele tem que ser melhor do que o meu desenho anterior. Cara, eu não ia ter gostado nem um pouco do resultado. Por quê? Eu vou estar deixando aí na tela o meu desenho anterior, que foi esse desenho da Ravena aí. Cara, foi um desenho que eu amei demais. O resultado, o processo, tudo. E se eu fosse fazer esse desenho do Sanji pensando, não, esse daqui vai ter que superar o meu anterior, eu não teria nem terminado. Porque eu não me dediquei nesse desenho. Quer dizer, não é que eu não me dediquei, mas tipo, eu fiz ele de uma forma que eu não fiz pensando em resultado. Eu fiz pensando em passar o tempo e me divertir. E no final deu certo, porque eu consegui passar o tempo, eu consegui me divertir fazendo ele, e eu consegui deixar de um resultado que me agradasse, entende? Resumindo aqui, você sim tem que pensar em evoluir, em ser melhor do que antes. Só que você também não pode levar isso ao pé da letra, ao ponto de, tipo, você querer se superar todas as vezes, entende? Às vezes você só quer descontrair e tá tudo bem. Nem todo desenho seu precisa ser o seu melhor desenho. Mas todo desenho que você faz tem que ser divertido. Você não pode fazer um desenho sem gostar dele, entende? Tanto que esse foi um dos motivos de eu ter parado de desenhar um tempo atrás. Porque eu não tava mais gostando de desenhar. E eu sabia que se eu me forçasse, provavelmente eu nem teria voltado recentemente. Sai da frente, por favor. Sei que a dor que eu sinto é maior. Desapontei o bando que por tanto tempo me amou. Chuva, o cigarro se apagou e a fumaça ofuscou. Então quer dizer que a Purim todo tempo me enganou. Que tipo de consciência eu sou? Meu capitão fome passou e ele estava me esperando a realizarmos nosso sonho. Finalmente pude enxergar direito. Ei Luffy, não se preocupa, eu sou o seu cozinheiro. Então bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que também vocês tenham captado o que eu quis falar pra vocês, entendem? Tentem absorver isso, analisar e encaixar no método, nos desenhos de vocês, essa visão de que você não precisa sempre estar fazendo o seu melhor desenho, mas você tem que sempre estar fazendo um desenho que você goste. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou, tchau!